Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí sobre o ajuste dos parâmetros do nosso controlador EV3X21, né? Isso aqui é um pedido de um dos inscritos do canal, que ele pediu para a gente falar um pouquinho mais sobre as configurações do nosso termostato, e a gente vai estar falando um pouquinho, só que a gente vai fazer por partes aí para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, vamos lembrar primeiro aqui como que a gente efetua o desbloqueio do nosso controlador. A gente vai vir aqui, ó, vocês vão ver que estão bloqueados. Para desbloquear, basta a gente pressionar 7 até desbloquear o nosso controlador. Desbloqueou o controlador, agora a gente tem que acessar a parte de programação do nosso controlador. Como que a gente vai fazer? Vai pressionar 7 até aparecer PA. Apareceu PA, a gente pressiona 7 novamente e a gente vai colocar aqui menos 19. Menos 19, vamos pressionar 7 novamente e a gente já acessou a parte aí de configuração, né, a parte de parâmetros do nosso controlador. Vamos colocar a setinha para cima e vamos começar aí com o nosso primeiro parâmetro, que no caso é o nosso set point. Vamos verificar aqui o set point, está ajustado para 0 graus, tá? Se eu quiser efetuar a alteração para cima ou para baixo, aperto 7 novamente e volto para a tela de programação. Vamos para a próxima configuração, próximo parâmetro, CA1, né? CA1 é o offset da sonda ambiente, tá, pessoal? Da sonda aqui do nosso controlador. Para que serve esse offset aí, tá, pessoal? Esse offset, ele é como se fosse uma calibração do nosso sensor. Vamos dizer que nós pegamos um sensor aí calibrado, tá redondinho aí o nosso sensor, colocamos lá em comparação com o sensor do nosso controlador. No sensor que está calibrado, ele está me acusando 2 graus e no sensor aqui do meu controlador, ele está me acusando 1 grau. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no offset do meu sensor de temperatura ambiente e vou vir aqui, ó, e vou aumentar 1 grau. Né? Se eu já tenho 1 grau aqui no meu sensor e aumentar mais 1 grau aqui no offset, eu vou ficar com 2 graus no meu sensor. Então eu vou ficar com a mesma temperatura do sensor que eu utilizei para ter um parâmetro, um sensor que já está calibrado. Tá, pessoal? Então é só ajustar o offset aqui no CA1. Vamos voltar para a tela novamente, vamos para o próximo parâmetro, que é o CA2. O CA2 ele vai efetuar o ajuste também dos sensores, ou do sensor do evaporador ou do sensor do nosso condensador, tá, pessoal? Se ele estiver ativo, se a nossa saída analógica estiver ativa, no caso lá em P4, que a gente vai ver também hoje aqui. Ok? Então esse aqui também é o ajuste de offset do sensor. O CA1 é para a gente estar efetuando o offset, a calibração do sensor da temperatura ambiente, e o CA2 é para a nossa saída analógica, para o nosso outro sensor, ou do evaporador, que é o sensor ali de degelo, ou o sensor do condensador. Ok? Então vamos lá. CA2, agora vamos para P0. P0 é o tipo de sensor que a gente vai estar utilizando no nosso controlador, o tipo de sonda, tá? Ou a gente vai utilizar aqui na configuração 1, que no caso aí seria o NTC, ou a gente vai usar o 0, que é o PTC, tá, pessoal? A gente utiliza o NTC. O NTC, conforme aumenta a temperatura, a minha resistência diminui. Se a minha temperatura diminuir, a minha resistência aumenta. No PTC, a temperatura aumenta, a resistência também aumenta. A temperatura diminui, a minha resistência também diminui. Mas nós utilizamos somente aí o NTC. Vamos agora para o próximo parâmetro, que vai ser o P1. Né? O P1 ele é o ponto decimal em graus Celsius, tá, pessoal? Vou voltar aqui só para vocês verem. Ele está configurado aqui, ó, em 1, ok? É o padrão. Eu posso colocar ele em 0 também. Então vamos verificar lá a nossa temperatura ambiente, como é que tá, vocês vão ver. 22.4, ok? Vocês podem ver aqui que está aparecendo 22.4. Agora a gente vai voltar lá na nossa programação. Vamos entrar novamente no nosso parâmetro, tem que fazer todo o trâmite aqui para a gente chegar até o parâmetro. Menos 19, SP, e agora a gente pode ir até o P2. P2 ele estava igual a P2? O P1 no caso, desculpa. P1 estava igual a 1, a gente vai passar ele para 0. Opa, para 0. Aperto 7, pressiono 7, vou voltar lá para a minha tela novamente. Vocês podem ver que o ponto 4 sumiu, tá, pessoal? Então ele só vai mostrar os 22 graus, ele não vai mostrar a escala aí decimal da temperatura. Beleza? Então vamos voltar aqui novamente. Toda aquela magia.
Menos 19. Repete 7. Então a gente já verificou aí o P1. E agora a gente vai ver o P2, né? Próximo parâmetro. O P2 ele está configurado em 0, tá, pessoal? Se ele está configurado em 0, é porque é a unidade de medida que nós estamos verificando é em graus Celsius. Se eu passar para 1, a minha unidade de medida vai para Fahrenheit, ok? Vamos agora para P4, né? P4, a gente não tem o P3, a gente tem diretamente aí o P4. É a função, né, da nossa segunda entrada, né? A entrada ela está configurada aqui para 0, né? Para 0 ela tem uma entrada digital. Se eu configurar a minha entrada para 1, ela vai ser uma entrada analógica, onde a gente pode colocar a sonda do evaporador, que é a sonda de degelo. E se eu configurar para 2, ela vai ser a entrada analógica, onde a gente vai colocar a sonda do condensador. Ok? Então, isso aqui bate com o offset lá do CA2, né? Se a gente tiver esses dois sensores aqui instalados, ou do condensador ou do evaporador, a gente faz o offset lá no CA2. Ok? Agora vamos para P5. P5 é a grandeza que a gente vai estar visualizando lá na tela inicial do nosso controlador. Como vocês viram, a gente está visualizando a temperatura ambiente, ok? Então ele está configurado aqui em 0, ok? Se ele tiver configurado em 1, a gente vai verificar a temperatura de set point ajustada aqui no nosso controlador. Se tiver em 2, aí a gente vai verificar as temperaturas dos sensores das nossas entradas, ou digital ou analógica. Aí depende muito lá da configuração de P4, tá? Se ele vai estar em 0, em 1, 2 ou em 3. Beleza, pessoal? Então, P5 vamos manter em 0, que é a temperatura ambiente. E agora a gente vai para o próximo e último parâmetro, que é o P8, tá, pessoal? O P8 ele é atraso da visualização da variação de temperatura da nossa sonda. O que seria esse atraso? Vamos se dizer que aqui no meu controlador, vamos voltar aqui, ó. Vamos lá para a temperatura ambiente, 22 graus. Tá aparecendo o alarme de PR2, né? Já vamos aproveitar aqui também, já vamos verificar aqui esse alarme de PR2. Ele está mostrando para a gente o alarme de PR2 porque deve ter alguma sonda ativa lá em P4, né? A configuração ela não deve estar em 0, ela deve estar em 1 ou em 2, por isso que gerou esse alarme aqui. Então vamos voltar lá, já uma dicasinha a mais aí. Vamos voltar lá em P4 e vamos colocar em 0. Vamos. P4. Ó, P4 ficou em 2, tá, pessoal? Em 2 é a entrada analógica, no caso seria a sonda do nosso condensador. Como a gente não tem uma sonda na nossa entrada analógica, então ele deu o alarme. Então vou colocar em 0 e o alarme lá vai sumir, tá? Vamos voltar lá para a nossa tela novamente. Beleza? Subiu o nosso alarme. Então minha temperatura está em 21 graus. Voltamos lá para o parâmetro P8, que ele fala que é o atraso para a visualização da variação de temperatura lida pelo nosso sensor. O que seria essa variação? Eu estou com 21 graus aqui no meu controlador, certo? Só que lá no meu sensor já está entendendo que essa temperatura ela já está em 20 graus. Então vai levar 5 segundos para esse sensor passar a informação aqui para o meu controlador. Beleza, pessoal? Então é para isso que serve o parâmetro P8. Como vocês viram aí também, dependendo do tempo que a gente ficar sem manusear o controlador, ele também bloqueia automaticamente. Beleza, pessoal? Então no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre os outros parâmetros do nosso controlador. Espero que tenham gostado de mais essa dica. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like para que a gente possa continuar a compartilhar mais vídeo com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!